A batalha mais difícil. Bezerra de Menezes. Meus filhos, permaneça conosco a paz do Senhor. Recrudescem as lutas e os anunciados tempos de transição chegam em fragorosas batalhas travadas. É indispensável a aferição de valores que devem caracterizar os combatentes. Dificuldades e desafios apresentam-se no planeta em todas as áreas do conhecimento e do comportamento. As estruturas mal construídas do passado esboroam-se ante o fragor das demolições incessantes. A árvore que não foi plantada pelo bem é derrubada, e as casas edificadas sobre as areias movediças ruem desastrosamente. Mas a obra do bem permanece suportando os vendavais, enfrentando todos os desafios. Não nos preocupemos com esses momentos que nos chegam, estabelecendo entre as criaturas o desequilíbrio e estimulando a debandada. Os discípulos da verdade devem permanecer fiéis aos postulados que abraçam, vivenciando-os. Não seja, pois, de estranhar, que a incompreensão sitie os nossos passos e obstáculos imprevistos apareçam pela senda que percorremos. Devemos contar com a consciência ilibada e nunca aguardar o aplauso da insensatez. Nosso modelo é Jesus, para quem não houve lugar no mundo. O codificador igualmente seguiu-lhe as pegadas e soube arrostar as consequências do messianato a que se entregou, incorruptível e tranquilo. Lamentamos que as maiores dificuldades sejam intestinas em nosso movimento, mas compreendemos que as criaturas se demoram em diferentes patamares de consciência, possuindo a ótica própria para observação dos fatos e interpretação da mensagem. Mas, já que não nos é lícito impor a proposta espírita libertadora, não nos preocupemos com as imposições que nos chegam, visto que todos estão informados dos fins dos tempos e o egrégio codificador da doutrina asseverou-nos que o mundo de provas e de expiações cederia lugar ao mundo de regeneração. Através dos tempos se tem informado que essa modificação se dará por meio de fenômenos sísmicos dolorosos, através de lutas cruentas, em guerras intermináveis, mediante os conflitos humanos. No entanto, se observarmos a história, encontraremos todos esses acontecimentos assinalando períodos de transição. A grande luta deste momento se travará no país da consciência de cada discípulo de Jesus. As convulsões serão de natureza interna. A batalha mais difícil será da superação das más inclinações, administrando-as e direcionando-as para o bem. Por mais difíceis se nos apresentem as acusações, e por mais terrível seja a morbidez direcionada para impossibilitar-nos o avanço, mantenhamos a serenidade. Que receio nos podem proporcionar aqueles que apenas falam contra nós? Atuando no bem e sabendo confiar no tempo, levaremos a mensagem de libertação da doutrina espírita às diferentes nações da Terra, pulcra, conforme nola legaram os espíritos por intermédio de Allan Kardec e dos seus discípulos mais dedicados. O movimento expande-se, nada pode deter a marcha da doutrina espírita, nem mesmo aqueles que, dizendo-se adeptos da palavra do codificador, erguem-se para zurzir-nos com as expressões destrutivas, utilizando-se das armas da impiedade disfarçada de dedicação à causa. O servidor da verdade permanece-lhe fiel, não divulgando o mal, mas apresentando o bem, mesmo do erro tirando a melhor parte, aquela que serve de lição para não se voltar ao engano ou não se estabelecerem novos compromissos negativos. Confiai, filhos dedicados. Vossos passos na terra devem deixar sinais que possam servir de roteiro para os que vierem depois. O nosso compromisso é com Jesus, o amor, e com Allan Kardec, a razão, para que a religião cósmica da verdade domine os corações humanos, restaurando no planeta a era da legítima fraternidade. O Espiritismo vem desempenhando o papel para o qual foi codificado. Não nos detenhamos na análise dos impedimentos, dos erros, mas examinemos a extensão dos benefícios que hoje conduzem milhões de vidas que se norteiam para o bem. Não guardemos qualquer ressentimento, nem nos deixemos entristecer ou entibiar, quando as forças parecerem diminuídas. Não nos permitamos desanimar, porquanto nosso é um trabalho pioneiro, a nossa é uma tarefa caracterizada pelo estoicismo. Nossa jornada deve estar assinalada pelo amor, e é natural que ainda não haja lugar para ele entre muitos espíritos que se encontram em níveis de evolução diferentes. Avancemos unidos. O ideal de unificação vem do mundo espiritual para a Terra.
Se não formos capazes de discutir as nossas dificuldades idealísticas em clima de paz, de fraternidade, de respeito mútuo, de dignificação dos indivíduos e das instituições, que mensagem podemos oferecer ao mundo e às criaturas estúrdias deste momento? Tem-se a medida do valor moral do homem pelas resistências que vive nas lutas que trava. Os ideais tornam-se grandiosos pelo que provocam nos inimigos gratuitos do progresso. A doutrina espírita, repitamos, é Jesus, meus filhos, em nova linguagem perfeitamente compatível com os arroubos da ciência e os fatos demonstrados pela experimentação de laboratório, assim como pelas conquistas tecnológicas. Mas, a criatura humana, que é o laboratório da própria evolução, no seu encontro com Jesus através da fé racional, clara e nobre, é o campo onde o bem se instalará em definitivo, como célula do organismo social. E dessa criatura transformada teremos a sociedade melhor que o Espiritismo deve construir. Fiquem, no passado, todos os problemas desafio. Fiquem, no silêncio das nossas palavras e no verbo das nossas ações edificantes, os nossos propósitos de servir, confiando que a casa construída na rocha sobreviverá aos fatores externos que, aparentemente, a ameaçam, e o ideal sobrepairará conduzindo todos ao imenso fanal da plenitude. Senhor de nossas vidas, prossegue conduzindo-nos. Ovelhas tresmalhadas que somos do teu rebanho, apieda-te da nossa tibieza de caráter, da nossa fragilidade moral e conduze-nos com a tua paciência de pastor multimilenário, que nos aguarda pelas trilhas da evolução. Despede-nos, excelente Filho de Deus, enriquecidos de paz e de entusiasmo, na certeza de que nunca nos deixarás a sós, mesmo quando, por qualquer circunstância, nos resolvamos afastar de ti. Concede-nos então outra oportunidade, permanecendo conosco por todo o tempo. Que assim seja. Muita paz, meus filhos. E que o Senhor permaneça conosco, são os votos do servidor humílimo e paternal de sempre.